realmente uma situação que nos preocupa. Estamos com várias ações aí coordenadas, com apoio do Exército Brasileiro, equipes extras que nós colocamos, com o objetivo de a gente conter um pouco aí o crescimento, né? Já temos 5.476 casos confirmados de dengue, infelizmente 3 óbitos. Introduzimos algumas tecnologias novas aí para a gente poder fazer a identificação precoce dos casos mais graves e torcendo que a gente consiga aí conter esse processo. É bem no momento que começa a esfriar e que não se esperava mais, pelo menos eu, leiga, né, em relação ao verão, que em tese teria mais proliferação de mosquito. Mas eu quero começar lhe perguntando, porque um ouvinte me escreveu no fim de semana dizendo assim, da vacina da dengue vocês não falam tanto, deveriam falar, deveriam cobrar. Faz sentido que a população toda tivesse acesso à vacina da dengue? Isso não seria necessário? Qual é a sua avaliação técnica em relação a isso? Andressa, é óbvio que a vacina ela é de fundamental importância. Tu sabe muito bem que hoje nós estamos na situação que a gente está da Covid por causa da vacina e na dengue não vai ser diferente, né? Infelizmente, o quantitativo de doses que foi repassado aos municípios, especialmente em Porto Alegre, é muito abaixo da nossa necessidade. Por enquanto, a vacina, segundo os protocolos do Ministério da Saúde, apenas para crianças de 10 e adolescentes de 14 anos de idade. O ano passado, inclusive, quando nós passamos por um momento das enchentes, estávamos preocupados com a questão das águas, acúmulo. Eu mesmo fiz oficialmente um pedido à ministra Nízia, na época, pessoalmente, numa reunião ali no Grupo Hospitalar Conceição, que expandisse essa vacinação para mais grupos, mas infelizmente eles entenderam que aquele não era o momento para fazer isso, tanto o governo do estado quanto o Ministério da Saúde, e a gente não conseguiu, né? Nesse momento nós estamos sem nenhuma dose, tá? Sem perspectiva de a gente receber, então nós vamos ter que trabalhar muito sim na prevenção e principalmente no diagnóstico precoce da dengue, que é de fundamental importância. Mas só para entender qual é o problema, a vacina é cara, não tem produção necessária, por que não se populariza, democratiza a vacina? Essa é a pergunta que a gente também quer saber, tá? É a briga nossa dos gestores municipais. A vacina tem que chegar rápido, não pode faltar vacina, tem que se expandir, é uma vacina com resolutividade, mas como a vacinação, toda a distribuição de vacina é por parte do Ministério da Saúde, tá? Eu acredito que ainda é uma vacina que não tem uma quantitativo de produção suficiente para a nossa demanda. Essa foi a explicação dada no ano passado, que só um laboratório japonês produzia essa vacina e que, como ela é uma vacina, digamos assim, de países que só serviria para países tropicais, né, que é onde esse mosquito prolifera, não há interesse do resto do mundo, então os laboratórios farmacêuticos não têm interesse. Esta explicação ainda vale para este ano? Era o Qdenga, né? Até o nome da vacina. É o que a gente tem hoje, tá? Eu acho que cabe aos laboratórios públicos hoje tentar desenvolver essa tecnologia para poder vacinar. Eu acredito muito na necessidade disso, né, Roseli? Infelizmente, ainda não é um interesse mundial a questão da dengue, justamente por causa que fica nos países menos desenvolvidos, e isso causa um problema. Nós somos a favor, queremos a vacina e torcemos muito e pressionamos para que ela chegue logo, né? Mas enquanto isso, vamos fazendo o nosso trabalho no sentido de a gente prevenir e principalmente tratar precocemente. Esse é o ponto que eu queria abordar com o senhor, porque as pessoas parecem que não aprendem. Diferentemente da Covid, que a gente tinha medidas preventivas que podia tomar, mas o vírus era invasivo, o mosquito pode ser combatido e tem forma de se combater, mas há uma negligência, e não há como a gente usar outra palavra, tanto das pessoas nas suas casas, como em muitos municípios das autoridades, porque a gente vê valões, né, que não são... O esgoto não é tratado, é jogado em valão e aí acaba proliferando o mosquito. Eu sempre digo que a dengue é uma doença social, tá? Porque depende muito das pessoas. A gente sabe que hoje 80% a 90% dos criadouros são pequenos recipientes. A gente tem feito várias ações, inclusive sábados, domingos, feriados, né? Tive com o prefeito Sebastião Melo, lá na região de Santa Rosa, entramos em 10 casas, as 10 casas a gente encontrou acúmulo de água com larva, tá? Então era garrafa, era potinho, era ralo, era calha, era pneu, era caliça, um monte de ações, né?
Tem muitas pessoas que são acumuladoras, as pessoas elas têm receio muito de botar coisas fora, tem um processo de apego, a gente teve que romper cadeados, tá? Tem a questão das piscinas, e aí vem para a questão de famílias, nem famílias economicamente menos favorecidas. A gente tem brigado muito com as questões das piscinas. As pessoas elas abandonam as casas, deixam as piscinas não tratadas, tem que girar. A gente tem feito ação, tem notificado, tem multado. Mas, Rosane, não é uma ação que só o poder público junto consegue. Temos que conscientizar as pessoas. Às vezes está na cara da pessoa e ela não vê. Então, deixar os nossos agentes de combate à anemia, os nossos profissionais entrar dentro das casas, tem um receio muito grande. Agora, com o apoio do Exército, vai ajudar bastante, mas a gente precisa fazer isso. Então, como a gente vamos falar da consegue identificação dessas pessoas, né, Ritter, porque hoje em dia a gente sabe, né, tem golpista para tudo. Qual é a identificação que vai ter para saberem que é uma pessoa que vai fazer esse cuidado, essa fiscalização? Excelente pergunta, Andressa. Todos os nossos agentes estão com colete azul identificado ou Secretaria Municipal de Saúde, ou Vigilância em Saúde, ou agente de combate à endemia. Eles estão com crachá da Prefeitura de Porto Alegre. E qualquer dúvida, liga para o 156, quero saber se essa pessoa é um funcionário da Prefeitura de Porto Alegre. O nome de todas as pessoas estão ali no 156 e pode ser identificado, tá? E agora, com a entrada do Exército, fica um pouco mais fácil. Secretário, as pessoas... Bom, esse é um assunto, né, que está tomando aí a vida das pessoas no dia a dia. E as pessoas têm uma expectativa de que, baixando a temperatura, reduza. Eu estava até pesquisando sobre isso, reduz a atividade do mosquito, mas não necessariamente ele morre. É a mesma coisa com os ovos, eles podem durar meses em temperaturas baixas e depois... a gente vai continuar tendo esses recordes de casos de dengue se não se atacar por essas outras pontas. Este é o cenário com o qual vocês trabalham também. Qual é a perspectiva de ter uma redução com a queda das temperaturas, a previsão que nós temos para as próximas semanas? Jane, excelente a sua colocação, né? Primeiro, a gente tem que dizer que o mosquito ele se adaptou muito bem ao estado do Rio Grande do Sul. Agora, mesmo no inverno, nós tivemos casos de dengue todas as semanas epidemiológicas ao longo do ano passado. A gente precisa fazer um trabalho constante. O frio reduz, sim, o quantitativo de mosquitos, porque ele não resiste muito à temperatura, mas tem que ter temperaturas abaixo de 17 graus por pelo menos 5 dias para a gente poder eliminar os mosquitos vivos. Mas quando aumenta novamente a temperatura, aquele ovo que está colocado no recipiente, ele não deixa de existir. Ele aguenta 500, 550, 600 dias, ou seja, mais de ano, ele fica ali. Ele pode eclodir quando acumular água numa temperatura maior e ter nova surto. Claro que vai diminuir o número de pessoas contaminadas, porque o grande problema é um monte de gente contaminada, mosquito circulando, pica outras pessoas, tá? Nós temos a expectativa agora, com a diminuição da temperatura, de reduzir, sim, a circulação de mosquitos, além de a gente estar aplicando o fumacê, a gente também está aplicando o veneno dentro das casas, assim, mas queria dizer que o fumacê, ele não é mágico, ele pega o mosquito só voando, tá? A melhor ação nossa que pode ser feito é eliminar os criadouros, e a gente vai entrar agora num período que as coisas vão se interseccionar com os problemas respiratórios. A gente já pode ver no dashboard lá que uma das principais causas hoje de procura nas emergências é problema respiratório. Então nós vamos ter agora, ao longo do mês de abril, final do mês de abril, início do mês de maio, essa concentração, e vai aumentar o número de pessoas. Então a tendência ao longo do mês de maio é diminuir o número de casos, mas a gente tem introduzido aí, por exemplo, o hemoglobinômetro, que é o dispositivo portátil que mede rapidamente os níveis de hemoglobina no sangue. Nos casos de dengue, vem ajudar, né, principalmente para identificar a forma grave, que é o extravasamento do plasma, e a hemoconcentração, que faz com que a pessoa tenha o que a gente chama de choque hipovolêmico, que é a queda crítica da pressão arterial. Então, a gente está introduzindo essas tecnologias para a gente ajudar a identificar casos mais graves. Ritter, eu queria uma explicação, uma orientação sua, bem didática, para as pessoas que têm dúvida se o problema delas é dengue. Primeiro, os sintomas, em que momento procurar o atendimento de saúde. E já aproveito, porque também nós estamos um pouco sobre a hora, para lhe perguntar como é que as pessoas fazem para denunciar piscinas abandonadas. Eu tenho aqui o caso de uma médica infectologista que do consultório dela ela enxerga uma piscina numa cobertura ali na Carlos Gomes, abandonada, suja. Ela ligou para a Vigilância Sanitária, o que disseram para ela que tem prazo de 60 dias para ir até lá. Aí, bom, até 60 dias, imagino que o mosquito já fez a festa, né?
Mas vamos começar pela orientação às pessoas que têm algum sintoma. Quais são os sintomas que é preciso prestar atenção? Bom, é importante primeiro, né, a identificação do caso suspeito. O paciente com quadro febril agudo, aquela febre alta, súbita, não necessariamente ter febre, acompanhado por dor de cabeça intensa, dor que a gente chama de retroorbital, que fica atrás dos olhos, dor muscular e nas articulações, náuseas, vômitos, tá? Às vezes aparece exantema, que é aquela erupção cutânea. Procure imediatamente a assistência à saúde, que vai realizar, primeira coisa, uma punção digital com coleta de sangue para identificar. Nós estamos usando agora o teste rápido de antígeno S1, que identifica a infecção viral. Ainda não temos em todos os locais, estamos focando principalmente nas áreas de maior concentração. Caso a pessoa tenha um resultado positivo, confirmação de dengue, aí então a gente faz a avaliação nessas unidades de saúde com esse hemoglobinômetro, tá? Que aí vai identificar o caso, a hemoconcentração, se a pessoa está hemoconcentrada, ou seja, a pessoa perdeu o líquido dos vasos, perdeu o plasma, então tem uma concentração grande, isso pode levar ao choque hipovolêmico e aí a gente fazer o tratamento. Então é importante. Sintomas desses, procure a unidade básica de saúde. Queria dizer para as pessoas que a unidade básica de saúde é o melhor lugar para tratar, porque quanto mais precoce a gente identificar os sintomas, mais fácil a gente vai conseguir evitar problemas mais graves. E a hidratação é de fundamental importância. Introduzir já o uso de soro, ele é importante, né? Então, só vamos lembrar, Rita, para as pessoas não tomarem ácido acetil salicílico, aspirina, né? Porque muitas pessoas têm dor de cabeça, tomam aspirina e aspirina não pode, né? Isso, bem lembrado. Não só aspirina, mas também ibuprofeno, que é um anti-inflamatório da mesma linha do ácido acetil salicílico, tá? Ela pode tomar paracetamol, ela pode tomar dipirona e principalmente esses dois, tá? Na dúvida, fica nesses dois. Em hipótese alguma, ibuprofeno e anti-inflamatórios não esteroides, esses não podem ser tomados. Se tiver dúvida, procure unidade básica de saúde. Deixa eu te complementar aquela tua pergunta sobre as piscinas, isso, porque a Rosane citou e tem vários casos aqui na nossa transmissão no YouTube de GZH, casos que denunciaram e não percebe que teve alguma fiscalização e pessoas que querem saber como denunciar para pedir que seja feita a fiscalização. Diane, a gente, obviamente que a regra do 156 é o protocolo máximo de 60 dias. A gente tem tentando trabalhar o mais rapidamente possível, principalmente com foco nas áreas onde tem o índice de infestação mais alto, tá? E casos confirmados. Então, aquelas locais da cidade onde a gente identifica mais casos, a gente tem ido mais rapidamente. Temos feito muitas ações de notificação, multa e principalmente limpeza, né? A gente agora, por orientação do nosso prefeito, ele diz o seguinte: não sai enquanto as pessoas não limpam. Então a gente tem forçado muito isso. Mas as pessoas, eu vou te dizer, às vezes é até frustrante, porque as pessoas elas não se colocam como parte de uma sociedade que está passando por um momento extremamente grave. Sim. Liga para o 156, faz a denúncia, nós estamos trabalhando com regras em locais mais críticos, tá? Com uma data máxima de 7 dias da gente fazer a intervenção. A procura é muito grande, as denúncias elas estão se intensificando e a gente tem trabalhado junto com o nosso setor de fiscalização da prefeitura, junto com o DMLU, junto com fiscais do DEMAI, tem nos ajudado, mas o número de problemas é muito maior do que a nossa capacidade de a gente poder penetrar e resolvê-las. Fernando Ritter, muito obrigada por nos atender nessa manhã. Em outra ocasião vamos falar sobre o problema da superlotação, da gestão dos hospitais aqui em Porto Alegre, mas aí a gente precisa de mais tempo. Obrigada, bom dia. Obrigado, um bom dia.